Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Nós vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é de ciências e nós vamos falar de adaptação. O que essa palavra quer dizer? Adaptação. Adaptação é você se acostumar a um ambiente, a um clima. Por exemplo, se vocês estivessem em sala de aula, vocês tinham que se adaptar ao sétimo ano, que vocês vieram para o sexto. Vamos aqui para a nossa aula. Hoje é sexta-feira, dia 9/4, nós vamos começar a nossa aula de ciência. Adaptação dos seres vivos. O que é adaptação? Vocês estão vendo essas imagens aqui? Vou explicar aqui, que é uma borboleta chamada borboleta coruja. Ela se adaptou a esse lugar por causa dos predadores aqui, Os cientistas consideram a adaptação qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente e aumentando as suas chances de sobrevivência. Porque aqui, vivia em um lugar que eles eram muito pedrados, ela se adaptou, parecendo com a coruja, porque a coruja é um animal predador dos animais que predam essa borboleta. Algumas adaptações têm relação com os fatores não vivos do ambiente. Por exemplo, o clima, frio, calor, água. Outros dizem respeito à integração com outros seres vivos, que é a adaptação desse animal aqui, Por exemplo, aqui, aqueles ligados à adaptação de energia para a sobrevivência de água e as que influenciam na reprodução e na propagação da espécie. Por exemplo, a cobra, tem a cobra coral e tem a cobra coral falsa. A falsa se adaptou para parecer com essa, que os povos temem ela. Esse aqui é um lagarto, Os predadores como cobra e outros animais comem, então ela se adaptou para parecer com uma folha. Aí os predadores passam despercebidos. Você entenderam a adaptação? Isso também faz com que, se eles são menos pedrados, eles vão produzir mais e aumentar a espécie. E tem o conceito de adaptação a ver com o clima aqui, Em primeiro lugar, é importante saber que a adaptação não acontece para satisfazer a necessidade de um ser vivo, nem porque esse ser vivo está submetido a determinadas condições durante a vida. Vocês entenderam? Um ser vivo vive num lugar, ele se adapta àquele lugar, mas a adaptação não acontece não é por causa dele. Acontece com o passar de geração em geração. Uma geração tem uma personalidade e a outra vai aperfeiçoando. Em outras palavras, a adaptação não acontece ao longo da vida de um indivíduo. Entenderam? Ela faz parte de um processo denominado de evolução, que nós vamos estudar ao longo da vida de vocês, na biologia, na ciência. Vocês entenderam? Ela acontece, por exemplo, você pode conseguir uma adaptação no lugar. Aí quando você faz uma coisa, aí ela vira popular e vai passando de geração em geração. Por exemplo, aqui, Isso aqui, ele virou borboleta, não foi? Ele aqui é um sapo parecido com folha. Isso não aconteceu do dia para a noite. Aqui, por exemplo, esse peixe aqui, ele é muito pedrado, ele é muito perseguido por outros peixes grandes. Então ele parece muito com lodo, essas coisas, para ninguém perceber. Isso não acontece de um dia para o outro. Vai depender de muito tempo. Por exemplo, aqui é no deserto. Os camelos se adaptaram à vida no deserto, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Demorou vários anos. E o que é ecossistema? Você sabe o que é o ecossistema? É um ambiente onde nós podemos encontrar os fatores vivos, chamados de bióticos, como organismos que compõem a comunidade biológica, os animais, plantas, essas coisas, e os fatores não vivos, que são chamados de abióticos, como por exemplo, como vocês já viram, é luz, ar e água. Eles não são seres vivos, mas você não vive sem luz solar, você não vive sem o ar, e ninguém vive sem beber água. Aí isso compõe um ecossistema, que é, como já disse, é um nome dado ao conjunto de fatores dos seres vivos e fatores não vivos que determinam a região. Fatores vivos são plantas e animais, e não vivos são água, luz, ar. Por exemplo, em uma floresta ou uma lagoa. Por exemplo, numa lagoa tem vida aquática, numa floresta tem planta, tem animais. Aqui também, num lugar montanhoso, tem animais que se adaptam àquele lugar. Num lugar frio, tem animais que se adaptam àquele lugar frio. Vamos aqui mais para frente. Aqui estamos falando de ecologia, também tem a ver com ecossistema. Ecologia é uma área da ciência que estuda os ecossistemas. Por exemplo, se você encontra uma lagoa, você vai ver que tipo de peixe tem ali naquele lugar. Em cada ecossistema, os seres vivos que encontram são adaptados à vida naquele ambiente, entenderam? Cada ser vivo ele se adapta àquele lugar, mas isso não acontece de uma hora para outra. O crescimento da população humana tem provocado muitas agressões ao ambiente. Como assim?
Por exemplo, tem lugares, praias bonitas, que o cara pega e constrói um hotel, invade o ambiente. Lugar que antes era mato, foi desmatado e virou um lugar. Por exemplo, hoje tem a vila aí onde vocês moram, Vila 1 e Vila 2. Eu lembro que aí era uma mata bem grande, desmataram e se tornaram uma vila. E às vezes tem animais que em outros lugares não aparecem aí. O crescimento da população humana tem provocado muitas agressões ao ambiente. Por exemplo, aqui é o lobo-guará, o ambiente dele foi destruído, ele é um animal de extinção. Aqui o macaco, se não tiver rio, lagoa, como é que eles vão viver? E há também a consciência de plantar uma plantinha aqui, ó. E aqui, ó, foi a invasão do meio ambiente aqui, ó. A cidade invadindo as florestas. Os animais aqui, ó, eles se adaptam aos climas. Por exemplo, aqui, ó, adaptação aos fatores vivos. Por exemplo, aqui, ó, aqui são os ursos polar que vivem na Antártida e no Ártico. São locais frios. Por exemplo, na Rússia tem locais que é menos 50 graus, é um lugar muito frio. A esse urso polar, ele se adaptou a esse lugar. Ele tem esse pelo branco que ajuda ele a proteger do frio. Ele é muito gordo, aquela gordura faz com que ele resista muito ao frio. E esses animalzinhos aqui, ó, e esses daqui, ó, eles no tempo de inverno, de muito frio, eles passam o tempo todo dormindo, que se chama hibernação. Acho que vocês viram muito isso em desenho, mas tem lugares que acontece isso. Ou, por exemplo, as plantas, ó, eles migram, eles percebem que vai chegar o inverno e eles vão para outro lugar do hemisfério sul, por exemplo, que tem sol, e quando o inverno passa, eles voltam. Aqui também, ó, lugares montanhosos no inverno. Vocês entenderam como é? Os animais, eles se adaptam ao clima. Tem uns que eles criam pelos e gordura para resistir ao frio, e outros dormem, e outros viajam para outro lugar e só voltam no tempo. E também tem os animais, os climas, que se adaptam aos ambientes que tem pouca água. Por exemplo, nós moramos aqui no Nordeste, aqui na nossa região. Tem, por exemplo, cactos, são plantas típicas da região do deserto semiárido, são encontrados exemplos na caatinga, que é o nosso clima, nos sertões do Nordeste brasileiro. Nós moramos em locais de pouca água disponível, e é importante que a planta não perca muita água por evaporação. Nós, por exemplo, já somos acostumados a só chover nos meses de janeiro até maio, pelo menos. E tem plantas, por exemplo, como o mandacaru, o cacto. Por exemplo, um mandacaru e um cacto, eles têm raiz tão funda que chega até a 15 metros. No livro que você vai na página, da página 21 a 43, explica isso aí, ó. Eles tiram água de lugares muito longe. Aqui são imagens aqui, ó, da Bahia e de Minas, que tem regiões parecidas. Aqui, ó, é uma imagem de animais da caatinga, tatu-bola, esse macacozinho prego, a coral, eles já são adaptados ao nosso clima. E aqui, por exemplo, é um passarinho típico da nossa região, talvez você não conheça, mas se chama soldadinho do Araripe. É uma região entre Crato, Barbalha, Missão Velha e Araripe, que são regiões próximas aqui do Brejo, que é o único lugar que esse passarinho vive. Ele só vive nesse lugar. Quando, no tempo da minha faculdade, eu estudei sobre ele, e ele tem uma faculdade aqui na nossa região chamada URCA, Universidade Regional do Cariri, que tem vários trabalhos sobre o soldadinho do Araripe, que é típico da nossa região. O único lugar que ele existe é aqui no nosso clima. E aqui tem a adaptação aqui na administração já começando no assunto da próxima aula, que é sobre teia alimentar, que tem animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Mas o que quer dizer isso? Herbívoro tem a ver com plantas, são animais que comem capim, árvore, essas coisas. Carnívoro é que come carne. E onívoro que é que come os dois, tanto ele é herbívoro como carnívoro, tanto ele come plantas como ele come carne. Eu vou explicar aqui, ó. Deixa eu buscar a canetinha para eu marcar aqui para vocês. Aqui, ó. Cada ser vivo tem necessidade de se alimentar de alimentares específicos. Por exemplo, aqui eles dão um exemplo da capivara, do livro que eu tirei aqui, ó. Mas eu botei na imagem aqui, ó, não foi a capivara, foi um preá e uma cobra. Eu vou explicar. A capivara é um animal que ele se alimenta de capim, como o preá também. Aqui onde eu moro tem muito preá, e por isso que eu tirei. Dizem, por exemplo, o preá e a capivara, eles são parentes, eles são herbívoros, eles comem planta e capim. E, por exemplo, e onde tem locais de preá, mora também, se não tiver nesse local, por exemplo, se não tiver planta nesse local, o preá morre de fome. E o preá, ele alimenta a cobra. Já nos locais onde tem capivara, aqui não tem, que é mais da região sul, ou até ali Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
A onça pitada é quem come a capivara. E aqui, onde nós moramos, a cobra come o preá, que aqui dá um exemplo da jararaca. É um animal carnívoro, ou seja, que se alimenta dos outros animais, como a capivara. E o preá, come, por exemplo, o preá tem a ver com o que alimentar. O preá come o capim, e a cobra come o preá. Há animais que são ornívoros. O exemplo é o ser humano. Nós, seres humanos, nós comemos planta e também nós comemos carne. Então nós somos os dois. Como também tem alguns animais que também comem planta e comem carne. Isto é, que se alimenta de animais, de plantas. É o caso do ser humano, tá vendo? E nós vamos estudar muito. Essa aula de hoje nós terminamos pela aqui. Vocês têm que, prestar atenção muito aqui na próxima fonte alimentar. Herbívoro, que come plantas, capim. E carnívoro, que come carne. Que, por exemplo, o herbívoro come a planta e o carnívoro come o animal herbívoro, que é o mais pequeno. O maior como o menor. E o homem come os dois, tanto come a carne como come o capim. Então ele é onívoro. Pessoal, vou passar a atividade, eu vou ver se eu consigo passar no Google Forms. Se eu não passar no Google Forms, eu vou mandar a atividade do livro de vocês, mas eu vou botar no PDF e também vou dizer as páginas para vocês estudarem quem tem livro e quem não tem, eu vou mandar as fotos, beleza? Boa aula!